Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Eduardo Chavante falando e a gente está começando aqui essa playlist da Atividade Paraná 2021, primeira edição, a prova de matemática do nono ano. Essa é a primeira questão lá que tinha na prova, questão de número 16. Então quero pedir para que você acompanhe essa playlist, tire as dúvidas, coloque as dúvidas nos comentários. Tem vídeos aqui que eu estou gravando, tem outros professores também produzindo, né? Então vai ser uma caminhada aí bem legal. Então seja bem-vindo, vem com a gente vai tirar as suas dúvidas, apresentar com detalhes aqui as questões para que você aprenda esses conteúdos e aplique em outras avaliações e também na sua vida aí no dia a dia. Então vamos lá para a gente poder ler essa questão. A questão diz assim, ó: observe os quadriláteros desenhados na malha quadriculada abaixo. Aí tem aqui, né, 4 quadriláteros, ali estão numerados 1, 2, 3, 4. Beleza. Aí pergunta, qual desses quadriláteros é um trapézio? Trapézio. Então vamos pensar o seguinte, ó. Como que a gente geralmente chama esse primeiro quadrilátero aqui? A gente chama ele geralmente o quê? De paralelogramo, né? Então, paralelogramo. Certo? O segundo é o nosso famoso trapézio, tá? Trapézio. Então a gente já está chegando aqui que a resposta é a alternativa B, né? Que o trapézio é essa figura 2 aqui, tá bom? Mas vamos continuar. A figura 3, a gente chama ela de retângulo, né? Então vamos colocar aqui, ó, retângulo. Retângulo, muito bem. E a figura 4, a gente chama de losango, tá bom? Losango. Beleza? Aquela parte amarela lá da bandeira do Brasil. Muito bem. Então, já chegamos aqui na alternativa B. Ok, tudo bem. Não teve muito mistério. Mas eu não quero só mostrar para você aqui a alternativa correta, né? Eu já mostrei o nome das outras ali, mas eu quero só conversar um pouquinho com você a respeito de quadriláteros e algumas classificações aí que a gente encontra nos quadriláteros, beleza? Então vamos lá. Então, o quadrilátero, né, é uma figura, é um polígono que tem 4 lados e alguns desses quadriláteros podem ser classificados como paralelogramo ou trapézio. Também existem quadriláteros que não se encaixam nem na classificação de paralelogramo, nem se encaixam na classificação de trapézio. Beleza? Então vamos lá. O que a característica aí do paralelogramo? Ele possui 2 pares de lados paralelos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui, ele é paralelo a esse. E esse lado aqui é paralelo a esse. Então eu tenho 2 pares de lados paralelos. Beleza? O trapézio, ele só tem um par, né, que é esse com esse aqui, ó, tá bom? Então esse lado aqui é paralelo com esse. Beleza? Né, você vai ver que esse lado aqui não é paralelo a esse. E aí vamos tentar imaginar, né, tem uma situação aqui, ó, desenho no caderno, né, mas não sei se você vai conseguir desenhar aí, mas um quadrilátero que não seja paralelogramo e também não seja trapézio, né? Tenta imaginar aí, pega uma folha aí, vamos, desenha aí, e eu vou avançar no slide aqui, vamos ver se você pensou alguma figura parecida com o que a gente tem aqui, ó, tá? Então, ó, aqui são alguns exemplos, né, de quadriláteros que não se encaixam nem na classificação de paralelogramo, nem na classificação de trapézio, beleza? Então tem alguns exemplos aí e vamos avançar. Vamos pensar a respeito dos paralelogramos, tá? Então, o paralelogramo é um grupo de quadriláteros e dependendo de algumas características, né, esses paralelogramos eles vão receber alguns nomes. O primeiro deles é o retângulo. O que define o retângulo, né? Então, o retângulo é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos retos, ou seja, medindo 90 graus, né? Então, a primeira característica do paralelogramo, o que é? Ele tem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, é um paralelogramo. Além disso, se esse paralelogramo tiver os 4 ângulos internos aqui, ó, medindo 90 graus, né, ângulos retos, aí esse paralelogramo ele também vai ser chamado de retângulo. Beleza? Vamos lá. Losango é um paralelogramo que ele tem uma característica especial. Qual é? Ele possui os 4 lados com o mesmo comprimento, a mesma medida. Lembrando, paralelogramo, esse lado é paralelo a esse
esse lado é paralelo a esse, tá bom? E além disso, esses 4 lados aqui têm a mesma medida. Então, quando um paralelogramo tem essa característica, ele é chamado de losango. Tranquilo? E aí vamos chegar no quadrado. O quadrado é um paralelogramo? É. Por quê? Porque ele tem esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. É um paralelogramo. E ele tem algo a mais. O que ele tem a mais? Ele tem os 4 ângulos internos aqui medindo 90 graus, né? 4 ângulos retos. Então, até aqui eu estou tendo a característica do quê? Do retângulo, né? Que é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus. E o quadrado ele tem ainda mais uma característica, que é o quê? Todos os lados com a mesma medida. Ou seja, ele também tem a característica do losango. Então, na realidade, se eu quiser pegar essa figura aqui, ó, essa aqui, eu posso chamar ela de paralelogramo. Então, eu posso chamar o quadrado de Opa, errei aqui. Deixa eu apagar. Eu posso chamar esse cara de paralelogramo. Eu posso chamar ele de losango e eu posso chamar ele de retângulo, tá bom? Então, vou escrever aqui só para a gente poder gravar bem, ó. É muito importante entender essas classificações aqui, porque vira e mexe tem alguma questão aí dessas avaliações que a gente faz aqui no Paraná, que tem essa característica. Se você pegar o histórico das questões aí da prova Paraná, atividade Paraná, sempre tem uma questãozinha perguntando sobre isso. Então, é uma classificação muito importante, beleza? E aqui, né, tem umas perguntas aqui, ó. Um quadrado também pode ser chamado de retângulo? Sim. Por quê? Porque o quadrado tem 4 ângulos internos medindo 90 graus. Então, é um retângulo. Posso chamar ele de losango? Posso também. Por quê? Porque o losango ele tem 4 lados iguais. Então, quadrado eu posso chamar de losango e também posso chamar de retângulo. Beleza? Bom, agora vamos pensar a respeito do trapézio. Vamos avançar aqui no slide para a gente poder pensar a respeito do trapézio. O trapézio ele também tem algumas classificações, né? Vamos passar aqui bem rapidamente. O trapézio escaleno, ele possui os lados não paralelos com medidas de comprimento diferentes. Então, ó, esse lado aqui, ó, esse lado, que é o lado IL, é paralelo ao lado JK ou KL, tá bom? E esses dois lados aqui, né, que tá com esses risquinhos aqui, que são os lados que não são paralelos, eles têm o comprimento diferente. Então, lembra lá do triângulo escaleno, né? O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os lados todos diferentes. Então, essa palavrinha escaleno aí vai te lembrar a respeito desses lados com medidas diferentes. Um outro tipo de trapézio é o trapézio retângulo, que ele tem aqui, ó, ele tem ângulos de 90 graus, tá bom? E aí a gente pode até perguntar, né? Um trapézio retângulo também pode ser classificado como trapézio escaleno? Sim, né? Por quê? Porque se esse lado aqui, ó, for diferente desse, né? Então, ele também é um trapézio escaleno, beleza? Então, você está reparando que as classificações aqui dos quadriláteros, elas vão se entrelaçando, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, beleza? E por último aqui que a gente vai falar é o trapézio isósceles. Também você vai fazer relação lá com o triângulo isósceles, né? Que o triângulo isósceles ele tem dois lados, né? Com as medidas iguais, né? E aqui o trapézio isósceles também é a mesma coisa. Esse lado aqui ele é de mesma medida desse aqui que eu fiz o risquinho, tá bom? Então são várias classificações aí envolvendo os quadriláteros, né? Paralelogramo, trapézio. Isso é bem interessante. Beleza, gente? Bom, então, lembrando que aquela figura que estava perguntando lá era um trapézio, tá? Figura 2, alternativa B, tá bom? E espero que você tenha gostado. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa playlist aqui de resolução e análise das questões da atividade Paraná 2021, primeira edição, prova de matemática do 9º ano. Beleza? Vem com a gente aí nessa jornada que vai ser bem legal. Forte abraço para você, até logo e tchau, tchau.